Bem-vindo à Escola Sabatina. Apresentado por Está Escrito. Esta semana estamos analisando a grande controvérsia e examinando nossa segunda parte, nosso amor ou egoísmo, um assunto fascinante. E vamos nos aprofundar em algumas das maiores questões que as pessoas têm sobre Deus e sobre o cristianismo na lição desta semana. Mas antes de começarmos, vamos começar com uma oração. Pai, agradecemos por estar conosco novamente enquanto examinamos este assunto significativo da grande controvérsia. E nesta semana, ao analisarmos o amor ou o egoísmo, ajude-nos a entender melhor o caráter do amor que você tem, para que possamos entender melhor seus planos para nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Também estamos gratos mais uma vez por termos de volta o autor do guia de estudo deste trimestre, que é o pastor Mark Finley. Ele é um autor, palestrante e evangelista internacional, e um amigo muito querido aqui no Está Escrito. Pastor Mark, bem-vindo de volta mais uma vez. Obrigado, Pastor Eric. Sempre gosto de trabalhar com você para compartilhar a palavra de Deus. Absolutamente. E é isso que estamos fazendo neste trimestre, um assunto significativo. E nesta semana, na lição número 2, a questão central, amor ou egoísmo. Agora você começa a lição desta semana dando uma olhada na destruição de Jerusalém e milhares de pessoas foram massacradas na destruição de Jerusalém. É uma maneira interessante de começar uma semana que fala sobre amor. Ajude-nos a entender isso um pouco mais. Você sabe, muitas pessoas fazem a pergunta, e se Deus é amor, por que há tanto sofrimento em nosso mundo? Falamos um pouco sobre isso na lição número 1. Mas quando você olha para a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, Deus havia suportado muito tempo com seu povo por milênios, enviando profetas, enviando mensagens de apelo, enviando mensagens de amor. Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, que acabou sendo crucificado. Portanto, a destruição de Jerusalém mostra que Deus mesmo é um Deus amoroso, fazendo apelos por gerações e séculos. E além disso, a lição de segunda-feira para o domingo, por exemplo, um Salvador despedaçado, essa lição revela que Jesus chora pela destruição de Jerusalém. E há um maravilhoso trecho bíblico em Mateus capítulo 23, versículos 37 e 38, que acredito que chega ao cerne da resposta à sua pergunta. Mateus 23, versículos 37 e 38. Você quase pode ouvir a emoção profunda na voz de Jesus aqui. Você quase pode ouvir o amor em seus tons e quase pode ver as lágrimas rolando por suas bochechas quando ele diz, Mateus 23, 37, 38. Ó, Jerusalém, Jerusalém, aquela que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas. Mas você não quis. Veja, sua casa ficou deserta, pois eu digo a você que não me verá mais até que diga, e bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você sabe, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, meu amor por você é infinito, ilimitado. Enviei mensagens de repreensão e mensagens de arrependimento para você. Estendi minha mão para você. Eu revelei meu filho a você. Você o viu quando ele tocou os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos e você viu seus milagres. Mas você não quis. Aqui encontramos um Deus que fez tudo o que pôde para salvar Jerusalém. E você sabe, na verdade, a destruição de Jerusalém é um símbolo. É uma representação simbólica, embora realmente tenha acontecido, é claro, mas é um símbolo da destruição do mundo no fim dos tempos. E este mesmo Deus está apelando para a humanidade hoje para aceitar. Você sabe, essa ideia de que Deus permite que coisas ruins aconteçam porque não se importa é popular fora do cristianismo e muitas vezes é usada como argumento contra o cristianismo.
Mas o que vemos ao ler a Bíblia é que esse não é o caso. Não é que Deus não se importe. Não é que ele seja insensível, que seja um tirano. Ele se importa com seus filhos e está fazendo o que pode para ajudá-los a tomar as decisões certas, a fazer as escolhas certas e seguir na direção certa. E embora a destruição de Jerusalém tenha sido terrível, horrível, houve um lado bom, se podemos chamar assim, em que houve alguns que escaparam, alguns que não encontraram a destruição. Como isso aconteceu? Você sabe, Jesus deu o aviso e esse é outro aspecto de seu amor. Jesus coloca dessa forma em Mateus 24, versículo 15, quando ele diz, e portanto, quando você vir a abominação da desolação, essa é a aproximação dos exércitos romanos para cercar Jerusalém, falada pelo profeta Daniel, de pé no lugar santo. Quem lê, entenda que os que estavam na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça para pegar nada, quem estiver no campo não volte para buscar suas roupas. E então ele diz, ore para que sua luta não seja no inverno no sábado. Em outras palavras, Jesus apontou que os soldados romanos cercariam a cidade. Mas, à medida que se aproximavam, Jesus disse, quando vocês veem isso, é um sinal de que a cidade será destruída. Então fujam. Agora, o interessante é que Céstio, o general romano em 69 d.C., veio destruir a cidade. E, ao se aproximar, por algum motivo, ele recuou e não a destruiu. Os cristãos sabiam que isso era um sinal de que a cidade seria destruída. Eles fugiram. E nos é dito que nenhum cristão perdeu a vida na destruição de Jerusalém. Então, novamente, você vê duas coisas no amor de Deus. Os avisos repetidos que ele deu a Israel e à nação judaica de que a cidade seria destruída e os apelos em seu amor. Mas, em segundo lugar, ele disse, quando vocês virem os exércitos romanos chegarem. Então isso não era algo exclusivamente para os cristãos apenas, mas era para qualquer um que quisesse fugir, que ouvia a palavra de Deus. E os cristãos ouviram e fugiram. Então, em outras palavras, você vê o amor de Deus tentando proteger seu povo da destruição. Então Deus nos tempos do Antigo Testamento, assim como nos tempos do Novo Testamento, deu avisos. Ele deu promessas de seu cuidado com as pessoas. Que tipo de promessas existem no Antigo Testamento que nos ajudam a entender que a presença de Deus está conosco mesmo quando estamos em tempos de provação hoje? Existem algumas promessas maravilhosas que acho que uma das minhas favoritas, Eric, é Isaías 41 versículo 10. Em Isaías 41, 10, é uma promessa muito, muito preciosa. Diz, e não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, ou seja, não fiques confuso, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Eu te sustentarei com minha destra justa. Você sabe, Deus diz, não tema. Não fique todo confuso. Ele diz, eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Eu vou te sustentar. Então, é claro, você pega um salmo como o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então você tem essas promessas maravilhosas na Bíblia. Salmo 91, 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então você tem essas promessas que, enquanto somos fiéis a Deus, Ele está lá conosco nos testes, nas dificuldades, nos desafios da vida. Então ele está lá. Agora, algumas pessoas entendem mal isso achando que se Deus está com você, Ele automaticamente vai preservar sua vida ou te proteger de ficar doente ou te curar milagrosamente se você ficar doente. Mas nós lemos a história do Novo Testamento da Igreja do Novo Testamento. Eles passaram por provações. Eles passaram por perseguições. Eles experimentaram a morte. No entanto, a Igreja cresceu rapidamente. Como isso aconteceu com esse tipo de perseguição?
Como cristãos, nós não somos brinquedos do diabo. Então, o diabo não tem livre acesso a nós para fazer o que ele quer fazer. Se Deus, por causa de causas naturais, permite o sofrimento, isso pode cumprir o propósito de uma fé mais profunda, uma confiança mais profunda, uma dependência mais profunda dele. Então, não é que um cristão nunca vai ficar doente. Não é que um cristão nunca vai ter deformidades. Não é isso mesmo. Não é que um cristão nunca vai morrer em um acidente de carro. É mais no contexto da controvérsia entre o bem e o mal. Deus permite que os processos naturais se desenrolem. Mas ele promete Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus 13, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Então Deus está lá conosco em cada desafio da vida para nos fortalecer. Mas esses desafios no contexto do sofrimento, estando em um mundo muito real, esses desafios aprofundam nossa fé e podem nos aproximar dele. Pastor Mark, vamos voltar ao ponto onde paramos há apenas um momento sobre perseguição, provação e tribulação e morte. Essas são coisas que experimentamos hoje e que a humanidade sofre desde a queda no Jardim do Éden. Mas quando olhamos para os julgamentos da perseguição, a morte que os cristãos passaram, especialmente em tempos passados, vemos como isso levou à disseminação do Evangelho. Como essas duas coisas estão ligadas? É incrível quando olhamos, por exemplo, o livro de Atos. Eu estava pensando em uma experiência específica no livro de Atos quando Paulo e Silas foram jogados na prisão. E quando eles vão para a prisão aqui em Atos, a Escritura conta a história deles na prisão louvando a Deus. As paredes da prisão caem em um grande terremoto. O carcereiro romano fica tão espantado, ele está prestes a cair sobre a espada e cometer suicídio por causa do fato de que se os prisioneiros fugirem, os romanos tomarão sua vida. Paulo diz, não faça isso. E quando este carcereiro, este guarda da prisão, quando ele vê Paulo e Silas, seu coração se abre. Paulo prega para ele e ele é convertido, toda a sua casa. Então aqui você tem uma instância de Paulo e Silas acorrentados, espancados, de costas sangrentas, machucadas, roxas, azuladas, cantando louvores a Deus. E no contexto desse sofrimento, o centurião romano ou guarda romano, que nunca teria vindo a Cristo se não estivessem na prisão, muito provavelmente. Agora, Deus poderia ter tido algum outro caminho, eu não sei. Mas Deus usou o sofrimento para trazê-los a Jesus. E penso no fato de, pegue Paulo. Ele está em um barco indo para Roma, ele naufraga, e toda a tripulação ouve sobre a bondade de Deus. Ou você pensa em Paulo quando ele está preso em Roma, e ele diz, até mesmo alguns da casa de César aceitam o Evangelho. Então você pode ver muito claramente na Escritura que o sofrimento não destrói o testemunho. Na verdade, o aprimora. Na verdade, você se lembra de Tertuliano, is the seed of the gospel. The more they try to kill us, the more we grow. E não faltava perseguição e não faltava a disseminação do Evangelho. Então vemos isso evidenciado na história. Um dos grandes mandamentos que Jesus deu aos seus seguidores, à sua igreja, ao cristianismo, é amar uns aos outros. Agora, o que a Igreja do Novo Testamento praticamente fez para demonstrar o que significava amar uns aos outros? Há algumas coisas que acho interessantes no texto, e quero acrescentar algo, uma narrativa histórica que li recentemente de um autor chamado Rodney Starkey, um material maravilhoso. Mas primeiro você olha para o livro de Atos. No capítulo 2 de Atos, eles comiam juntos uma refeição comum. Eles tinham comunhão e oravam juntos. Eles compartilhavam sua riqueza e recursos juntos. Muito prático. Você chega ao capítulo 6 de Atos, onde há viúvas que estão sem comida, e a Igreja do Novo Testamento fornece essa comida para elas.
Quando em Jerusalém há uma fome, Paulo faz uma coleta de ajuda para a fome para ajudar a igreja em Jerusalém a ter alimentação adequada e comida adequada. Você olha para alguns dos milagres que foram realizados de cura. Então a igreja do Novo Testamento tinha um ministério amplo, de cura física, mental e espiritual. Rodney Stark examinou o crescimento cristão dos séculos 2 e 3, que seria por volta de 100 a 200 depois de Cristo, o segundo século, e 200 a 300 depois de Cristo, o terceiro século. E ele olhou, houve duas vezes que a igreja simplesmente catapultou à frente em crescimento. Um foi quando houve uma grande pandemia ou praga em 160 depois de Cristo, e o outro foi em 260 depois de Cristo. Mas naquele momento, os pagãos, porque a doença estava se espalhando tão rapidamente, havia cidades, havia vilarejos inteiros onde 90% da população ou ali perto morreu. As pessoas estavam saqueando os corpos nas ruas, nas cidades, e os pagãos simplesmente pegavam seu pai, sua mãe, seu filho que contraíram essas doenças, jogavam eles na rua e os deixavam morrer. Os cristãos vinham, e as enfermeiras cristãs, por exemplo, vinham e tentavam cuidar dessas pessoas para curá-las, e muitas das enfermeiras cristãs morriam. E Rodney Stark diz que foi o amor desses cristãos Sabe, essa é uma história poderosa, e na verdade, você a menciona, eu acho, na página 19 da lição de quinta-feira desta semana. Quero ler isso na íntegra. Acho que é poderoso. Diz, a maioria de nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca se poupando e pensando apenas uns nos outros. Despreocupados com o perigo, eles cuidaram dos doentes, atendendo a todas as suas necessidades e os ministrando em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes. Pois eles foram infectados por outros com a doença, trazendo sobre si mesmos a enfermidade de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores. Ao olhar para a igreja do Novo Testamento, qual é uma característica, uma palavra, um pensamento que você acha que realmente encapsula o que ajudou a igreja cristã nesses dias, nesses anos, a crescer? Bem, sabe, essa é uma declaração interessante, aquela que você acabou de ler, e irei direto à sua pergunta. Isso foi escrito por Dionísio, que escreveu um longo tributo aos esforços heróicos de enfermagem dos cristãos locais. Sabe, ele é um dos primeiros escritores cristãos. E então isso foi escrito por ele mesmo. Sabe, eu acho, Eric, que uma das coisas que ajudaram a igreja cristã primitiva a crescer foi esse senso de compaixão, que Deus criou cada ser humano à sua imagem. E quando esses primeiros cristãos vieram a Cristo e aceitaram o amor que flui do Calvário, e viram esse ministério multifacetado de Jesus, Jesus teve um ministério multifacetado. Diz que ele percorreu, por exemplo, em Mateus capítulo 4, veja, o que fez a igreja crescer foi esses primeiros cristãos estarem imitando o ministério de Cristo. E se você olhar, por exemplo, para Mateus capítulo 4, fala sobre, no versículo 23, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e todos os tipos de enfermidades entre o povo. Então Jesus lhes ensinou os princípios do reino de Deus que lhes proporcionaram uma vida melhor. Jesus pregou a eles a mensagem da salvação que os transformou. E Jesus era um curador. Ele se preocupava com seus corpos. Ele se preocupava com sua saúde. Ele se preocupava também com sua vida física. Então, quando você olha para todo esse panorama, essa história do crescimento do cristianismo, é porque a igreja do Novo Testamento foi tão movida pelo amor de Cristo, tão inspirada por seu exemplo, que saíram para atender às necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais das pessoas. Então, realmente foi um ministério holístico, HOLISTICO. Ele ministrou, como você disse, pregando, ensinando e curando. Isso é o que a igreja cristã primitiva era. E não acho que seja exagero dizer que o cristianismo provavelmente seria muito mais popular hoje se adotássemos uma abordagem holística, HLSTICA, holística para ministrar aos outros também. Deixe-me voltar ao que estamos falando esta semana. Uma das áreas sobre as quais estamos falando é a perseguição.
É claro, apenas o mal que nos atinge vivendo em um mundo amaldiçoado pelo pecado e caído, mas também a perseguição. Qual é a função? Qual é a função positiva da perseguição? Quando olhamos, sabe, por que pessoas boas são perseguidas? Por que pessoas úteis são atacadas? Qual é o papel da perseguição? Bem, primeiro, não desejamos a perseguição como cristãos. Não nos ajoelhamos e dizemos, vó, Senhor, envia a perseguição, sabe? Então, isso não é algo que desejamos, dizendo, aleluia, deixe-me cantar o doxologia, acabei de ser perseguido, sabe? De jeito nenhum. Mas a perseguição é o resultado de homens e mulheres que defendem a Cristo, homens e mulheres que são fiéis a Cristo em um mundo maligno, pecaminoso. Que valor tem a perseguição, ou qual função ela tem? Primeiro, a perseguição permite que o indivíduo perseguido aprofunde sua fé. Você olha para Uzi Jerônimo, e Uzi especialmente, em uma prisão suja por semanas, meses, e ele disse que quando estava lá dentro, foi uma experiência preciosa com Jesus. Você olha para Dietrich Bonhoeffer, que foi aprisionado durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, que disse que os salmos se tornaram o guia precioso de sua vida. Então, quando você olha para a perseguição, a primeira coisa que ela faz é aprofundar a fé daquele que é perseguido. A segunda coisa que a perseguição faz é que quando os outros veem essa fé aprofundada, ela os inspira, os encoraja. Não faz muito tempo, eu tive um serviço de unção de uma querida amiga minha, uma senhora, eu conheço ela e seu marido há muitos anos, e ela foi diagnosticada com um câncer muito, muito grave. Ela está indo bem agora, aliás. Nós a ungimos, mas eu lhe digo, a fé dela, sua atitude positiva, sua coragem, nunca culpando a Deus, inspirou tanto eu quanto minha esposa, Tini, imensuravelmente. Então, eu acho que a perseguição pode aprofundar a fé de alguém, pode inspirar outros que estão observando, e eu acho que quando alguém se apega a Cristo em meio à perseguição, também impressiona aqueles descrentes, e eles então podem responder à graça de Deus, porque veem a graça em ação. Então, a perseguição dá a Deus a oportunidade de brilhar na vida de uma pessoa. Não é algo que desejamos, não é algo que queremos ou buscamos ou pedimos, mas apresenta uma oportunidade para as pessoas terem uma imagem melhor de quem Deus é e de seu amor por nós. Uma pergunta rápida enquanto estamos amarrando as coisas aqui. Como uma igreja local pode se tornar uma entidade mais amorosa e cuidadosa na comunidade? Acho que, enquanto as igrejas estiverem de joelhos, buscando a Deus, pedindo a Deus uma visão do que Ele quer que essa igreja seja na comunidade, acho que isso é uma questão de oração. É uma questão de buscar a Deus. Em segundo lugar, é uma questão de avaliar as necessidades da comunidade e fazer com que a igreja atenda a essas necessidades. A igreja é o corpo de Cristo, redimido pela graça, cheio de amor, atendendo a necessidades em todos os lugares. Então, Pastor Mark, esta semana nós demos uma olhada na questão central sendo amor ou egoísmo. Jesus é retratado. Se você pudesse retratar Jesus em uma palavra, seria amor. Se você fosse retratar o Pai em uma palavra, seria amor. E se esperamos que as pessoas de nossa comunidade possam nos retratar em uma palavra, provavelmente seria amor também. E à medida que nos tornamos menos egoístas e mais como Cristo pela graça de Deus, isso é o que vai acontecer. Pastor Mark, obrigado mais uma vez por estar conosco esta semana. E obrigado mais uma vez por se juntar a nós também. Estaremos de volta na próxima semana enquanto continuamos nossa jornada pela grande controvérsia. Estamos ansiosos para vê-lo então. Esta foi a Escola Sabatina, apresentada pelo Está Escrito.